tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula vai ser ainda sobre a independência dos Estados Unidos. Vamos só relembrar um pouquinho como se deu a formação das 13 colônias ali do norte, né? As 13 colônias do norte eram colônias de povoamento, ou seja, né, os ingleses vieram lá da Inglaterra para morar na Nova Inglaterra, né, os puritanos, né, que vieram para morar aqui na região dos Estados Unidos, diferente das colônias do Brasil, que no primeiro momento era colônia de exploração, né, nenhum português veio morar no Brasil no primeiro momento, até 1530, e na Inglaterra não, já era nos Estados Unidos não, já era diferente, era uma colônia de povoamento, ou seja, né, os ingleses vieram residir, morar naquele local. Então haviam as 13 colônias, as colônias do norte, as colônias do sul. As colônias do norte, como nós já vimos na nossa aula anterior, eram colônias mais desenvolvidas com trabalho assalariado, e as colônias do sul eram ligadas à agricultura, grandes latifúndios, e utilizavam-se de trabalho escravo. Tá? Uma boa dica para vocês poderem ver um pouquinho essa parte da escravidão nos Estados Unidos é um filme chamado 12 anos de escravidão, né, que ele retrata muito bem como que foi essa escravidão, né, das colônias ali nos Estados Unidos, correto? Nós também falamos um pouquinho sobre o comércio triangular, que está lá na página 16 de vocês, né? Que é um comércio entre as Antilhas, a Nova Inglaterra, que eram as 13 colônias, e a África, né? Nas Antilhas eles plantavam a cana, faziam o melaço, mandavam para a Nova Inglaterra, que fabricava o rum, e esse rum era vendido na África em troca de escravizados para trabalharem nas Antilhas, né? Recebe esse nome de comércio triangular, por quê, meus amores? Por causa, né, do desenho que se formava desse comércio que se realizava de um triângulo, por isso o nome comércio triangular. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes, o que leva, né, a Nova Inglaterra a querer se libertar dos ingleses, correto? Então aqui a professora me pontuou alguns antecedentes. O primeiro antecedente ali que a gente vai ver é a chamada Guerra dos 7 Anos. É uma guerra entre a Inglaterra e a sua inimiga de muitos anos, desde a Idade Moderna, que era a França, correto? Então é uma luta, é uma guerra entre Inglaterra e França. A Inglaterra, ela sai vitoriosa do conflito, mas o que acontece? Esse conflito dura 7 anos. Apesar de eles saírem vitoriosos, após o país sair de uma guerra, automaticamente, né, a sua economia vai estar muito devastada. Ou seja, a Inglaterra começa a aumentar os impostos sobre a sua colônia, que era as 13 colônias aqui dos Estados Unidos. Começa a aumentar os impostos, começa a exigir que essas colônias cumpram o pacto colonial, que era uma coisa que a Inglaterra não exigia. Então, isso aqui são um dos fatores que vão levar a querer essa independência, né? Lá na página 17 de vocês, ele vai colocar ali, então, o que foi essa Guerra dos 7 Anos. Foi uma guerra de 1756 até 1763, que envolveu Inglaterra e França, além de vários outros reinos europeus que se aliaram ou à França ou à Inglaterra, né? A causa fundamental dessa disputa foi territórios, né, que os europeus queriam no continente americano, no africano e no asiático, tá? Disputa também por rotas comerciais e tudo mais. Apesar de sair vencedora, como a professora Gabi já disse para vocês, a Inglaterra vai precisar fazer a sua economia melhorar. Outro ponto ali que ele fala pra gente, que a Inglaterra saiu vitoriosa, a Inglaterra vai tomar para ela como posse o território onde hoje se encontra o Canadá, que pertencia à França. Como a França perde, né, a Inglaterra pega aquele território para ela. Por isso que lá no Canadá tem esses dois tipos de colonização francesa e colonização inglesa. Por isso que no Canadá falam-se os dois idiomas. Em uma parte do Canadá fala-se francês, em uma outra parte do Canadá fala-se inglês. É devido a essa Guerra dos 7 Anos, quando a Inglaterra pega o Canadá para ela e começa a colonizar. Faz ali também uma nova colônia de povoamento, correto? Bom, além desses conflitos, guerras, aumento de impostos, fazer, vamos dizer, de certa forma, fazer o pacto colonial ser colocado em prática, outros fatores também vão levar, né, os estadunidenses a querer essa liberdade da sua metrópole, correto? Lá na página 18 de vocês, ele traz bem explicadinho quais são esses fatores. Então a gente colocou aqui lei do açúcar, lei do selo,
lei do chá, leis de coerção. Eu vou explicar então agora para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas leis. Outro ponto importante também é que depois da Guerra dos 7 Anos, as colônias, né, daqui da Nova Inglaterra, elas vão perder a sua autonomia, elas não vão poder governar por si só, como elas faziam anteriormente. Então vamos começar então lá. Página 18 de vocês. Leis inglesas e a reação colonial. Visando sanar o déficit da economia, o governo britânico resolveu efetivar as determinações do Pacto Colonial, colocando em prática a proibição do comércio triangular, ou seja, a Nova Inglaterra não pode mais fazer comércio triangular, ela só pode fazer se ela pedir autorização para a sua metrópole, que é a Inglaterra. Bom, a primeira medida então que vai ter ali é a lei do açúcar. Essa lei é do ano de 1764. O que fazia essa lei? Olha lá o que ele fala pra gente. Reduzia em 50% o imposto sobre o melaço estrangeiro. Essa notícia seria boa para os colonos, correto? Se não fosse o fato que, em contrapartida, ele diminuiu o valor do preço do melaço, vamos dizer assim, dos impostos, mas ele começa a cobrar valores mais altos em outros produtos, como, por exemplo, ele fala aqui pra gente assim, ó, roupas, vinhos, artigos de luxo, café, açúcar, ou seja, eu diminuo o valor de um produto, mas automaticamente eu aumento em outros produtos. Então isso já vai causar um certo descontentamento nos estadunidenses que estavam aqui. Mas peraí, como assim? Que lei que é essa? Né? Está contribuindo em que essas leis? Outro ponto que ele falava assim, que essa tal lei previa que mercadorias produzidas pelos colonos deveriam ser vendidas exclusivamente para a Inglaterra, ou seja, tudo que os colonos produziam só poderiam ser vendidos para a Inglaterra, para mais ninguém. E aí, a partir daí, a Inglaterra comprava e a Inglaterra ia comercializar com outros reinos. Isso não acontecia antes, mas agora passa a acontecer. A outra lei, que pra gente fala assim, professora, pelo amor de Deus, aqui não tem nada a ver. Eu acho que é a mais, assim, fora da casinha. É a chamada Lei do Selo, meus amores. Essa Lei do Selo é de 1765. O que falava essa lei, meus amores? Essa é bem simples. Qualquer documento, qualquer carta, qualquer anúncio, qualquer cartaz deveria ter colocado ali um selo da sua metrópole, um selo da Inglaterra. Ou seja, só que esse selo custava dinheiro. Vamos pensar pra gente nos dias de hoje, na atualidade? Vamos pensar assim, se cada mensagem que nós mandássemos pelo WhatsApp, nós tivéssemos que pagar por 1 centavo por mensagem. A gente não ia mandar tanta mensagem igual a gente manda, correto? Aqui é praticamente a mesma coisa. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, essas coisas. Então eles usavam o que para se comunicar com os outros? Carta, jornais, cartazes, anúncios, ou seja, tudo tinha que ter um selinho lá da Inglaterra. E isso custava caro. Então essas medidas, de certa forma, meus amores, vão causar um certo, vamos dizer assim, descontentamento desses colonos que estavam aqui, né? Porque são medidas que eles não estavam acostumados. E aí começa toda uma confusão. Além de outras medidas que também vão ser criadas ali pela metrópole, como taxação sobre chá, sobre tinta, sobre vidro, chumbos, né? Vai ser até criado um grupo chamado Filhas da Liberdade, que vai lutar contra essas imposições que a Inglaterra estava colocando sobre os estadunidenses, né? Que a gente vê até uma imagem, ó, damas sociedade de senhoras patriotas, né? Ali falando, né? Colocando em prática, tipo assim, a gente não quer mais pertencer tanto assim à Inglaterra, a gente quer de novo a nossa autonomia que a gente está perdendo. Essas medidas que a Inglaterra vai criando vai trazer um certo descontentamento, como eu disse para vocês. A próxima lei que vai existir é a lei do chá. Essa lei é de 1773. Lá na página 19 ele fala um pouquinho para vocês sobre essa lei. Olha o que ele fala, meus amores. Prejudicava de forma significativa o comércio interno, já que muitos comerciantes se ocupavam em comercializá-los entre as colônias inglesas. Para demonstrar desprezo por essa medida, além de boicotar o chá trazido à América pela Companhia do Comércio das Índias Orientais, manifestantes do grupo Filhos da Liberdade organizaram em 16 de dezembro de 1773 uma invasão aos navios dessa companhia, que estavam
atracados lá no porto de Boston. Ali, fantasiados de indígenas, os manifestantes despejaram todo o carregamento de chá inglês no mar. Esse episódio foi conhecido como incidente de Boston, meus amores. Então vamos pegar e vamos entender um pouquinho. Os navios ingleses chegaram então ali no porto de Boston todo abarrotado de chá, correto? O que acontece? Os estadunidenses consumiam muito chá porque era uma tradição que vinha lá da Inglaterra. O que acontece? Quando começam a impor as leis do chá, que eles não podiam mais comercializar os produtos deles para outras colônias inglesas, os filhos da liberdade se organizam, se fantasiam de indígenas, entram nos porões desses navios e descarregam tudo. Se eu não me engano, foram mais de 300 toneladas de chá jogados no mar, ou seja, chá desperdiçado. Vocês acham que a Inglaterra vai achar isso a coisa mais normal do mundo? Não, meus amores, não vai achar. Por quê? É uma perda econômica muito grande para a Inglaterra. E além de ser, vamos dizer, um certo desrespeito dos colonos para com a sua metrópole. Então, o incidente de Boston vai marcar muito, vamos dizer assim, é um ponto decisivo para buscar essa independência. Então, para punir, o que estava acontecendo no incidente de Boston, que aconteceu lá em 1773, a Inglaterra vai criar então o que a gente chama de Leis de Coerção, de 1774. O que eram essas leis? Era uma maneira de punir o incidente de Boston que havia ocorrido, o derramamento de chá lá no porto de Boston. Primeira medida da Lei de Coerção, fechar o porto de Boston. Era um dos portos principais das 13 colônias. Então, a gente vai fechar o porto, nenhum navio vai atracar naquele local mais. Além disso, essas leis de coerção também obrigavam, muitas vezes a gente chama de leis de aquartelamento, obrigavam os colonos a receberem as tropas inglesas em suas casas. Vamos supor, os ingleses estão indo uma tropa inglesa para a região aqui da Nova Inglaterra, então os colonos tinham que abrigar em sua casa essas pessoas. Isso foi uma das leis criadas também pelas leis de coerção. Além do mais, também proibia até os colonos de certos horários para eles circularem nas cidades. Havia umas proibições bem assim, esdrúxulas, vamos dizer de certa forma, que puniam os colonos devido ao incidente de Boston, correto? Bom, isso daqui são os antecedentes que levam à independência dos Estados Unidos. Lá na nossa próxima aula, a gente vai falar, depois de tudo isso que aconteceu aqui, o que vai levar a essa independência? Como que os Estados Unidos vai